Olá pessoal, esse é o Padre Massandi, o canal de discussão de espiritualidade. Falamos de budismo, falamos de bom budismo, trazemos vários elementos da prática e do caminho espiritual. E o assunto de hoje é um assunto talvez ainda não colocado no canal, né? Em algum momento eu devo ter contado para vocês, para quem me acompanha, que eu fui frade franciscano por muito tempo, né? E a minha trajetória de vida passa por aí. E de alguma forma, como franciscano, nós tínhamos, eu não deixei de ser franciscano, acabo ainda carregando muito da experiência que tive, de todos os ensinamentos que tive aí durante essa jornada. Então, como franciscano, nós temos em Francisco de Assis, né, muitas vezes nós chamamos de São Francisco de Assis, um exemplo, uma demonstração de uma mente iluminada, de alguém que atingiu efetivamente a iluminação. E nós poderíamos aqui trazer vários exemplos da vida de Francisco, vários movimentos que ele traz, várias falas dele, que de alguma forma revelam essa experiência da realidade última, né? Mas um ponto eu gostaria de trazer: Francisco de Assis como corporificação da compaixão. Essa é talvez uma das principais marcas da mente iluminada, a compaixão, que é resultado do processo de iluminação, mas que também usamos durante o nosso caminho, durante a nossa trajetória, como caminho, como método para atingir aquilo que nós chamamos de iluminação. E Shantideva, que é um dos principais intelectuais do budismo Mahayana, no caminho do Bodhisattva, ele vai no primeiro capítulo, que é o capítulo sobre a Bodhicitta, o capítulo sobre a compaixão, ele vai descrever o que é a compaixão e vai apresentar algumas qualidades e características. E tem um verso que eu gosto muito, talvez um dos mais interessantes, porque é onde abre a discussão sobre a Bodhicitta. O Shantideva diz o seguinte: disse em palavras que a Bodhicitta, a mente do despertar, possui dois aspectos. O primeiro, a aspiração, a Bodhicitta na intenção. O segundo, a Bodhicitta na ação, que é o engajamento prático. Então, esse verso, o Shantideva descreve Bodhicitta como dois modos de ser. Um modo de ser na perspectiva dual. Então, um primeiro modo de ser da Bodhicitta é perspectiva dual e é método. Então, eu tenho a intenção de ter compaixão. Nós desenvolvemos a intenção, nós visualizamos a Bodhicitta, sentimos a Bodhicitta e temos a intenção de que todos os seres sejam felizes, de que todos os seres possam participar da iluminação, que todos os seres alguma coisa, que todos estejam bem, que todos estejam felizes, mas isso é intenção. Então há uma distinção entre Bodhicitta da ação e Bodhicitta da intenção. A Bodhicitta da intenção é essa intenção inicial que fazemos nas práticas. Evocamos a Bodhicitta, sentimos a Bodhicitta, mas intencionamos Bodhicitta. E existe uma outra Bodhicitta, que é a Bodhicitta da ação, ou melhor, é ser Bodhicitta, se tornar a própria Bodhicitta, se fazer mente do despertar, se fazer a própria compaixão, ser compaixão. Então, uma coisa no caminho em que nós estamos trilhando, quando nós pensamos na Bodhicitta e nós desejamos que todos os seres sejam felizes, nós estamos nos relacionando com a Bodhicitta da intenção. Mas quando nós nos tornamos Bodhicitta, nós nos tornamos a mente do despertar, aí nós estamos falando da Bodhicitta, nem falando, estamos vivendo, experienciando e sendo a Bodhicitta da ação. Essa é a distinção. E o Shantideva continua: semelhante a desejar partir e então pôr-se a caminho. Aquele que deseja partir, deseja que todos os seres sejam felizes, evoca a Bodhicitta, sente a Bodhicitta,
ele está na perspectiva da bodhicitta da intenção. Semelhante a desejar partir, ele quer partir. Então ele evoca. Mas é diferente de se colocar a caminho. Quem se coloca a caminho se torna bodhicitta, se torna a mente do despertar, se faz. Então, bodhicitta da ação diz da experiência e do caminho prático do pôr-se a caminho efetivamente. O sábio deveria compreender respectivamente a diferença que separa as duas. Bodhicitta na intenção. Grandes resultados surgem para os que ainda giram na roda da vida. Então, se nós ainda estamos na roda da vida, se nós ainda estamos sansarando, estamos na perspectiva do sansara, sem dúvida nenhuma, a bodhicitta da intenção gera grandes benefícios. No entanto, dela não brotam fluxos incessantes de mérito. Por isso, os méritos só advêm da bodhicitta da ação. Então, primeiro ponto, a bodhicitta se manifesta de duas formas: ação e intenção. Muitas das nossas práticas, nós temos a intenção de beneficiar os seres, para que possamos beneficiar, para que possamos estar lá no futuro, para que todos os seres possam ser beneficiados. Por que eu trouxe Francisco de Assis para esse vídeo especificamente? E o que eu estou falando tem a ver com bodhicitta, tem a ver com o budismo, tem a ver com o bom, tem a ver com as tradições búdicas. Francisco de Assis, isso aqui são os escritos de Francisco de Assis e dos seus primeiros companheiros, são as fontes franciscanas. Ele nos deixa 2 ou 3 textos, maiores, as admoestações, uma série de cartas, então as cartas e o testamento, a regra e o testamento. O testamento de São Francisco, que é ele falando de si, contando quem ele é, trazendo alguns elementos, traz para nós toda a ressignificação e aplicação desses ensinamentos da bodhicitta. Eu vou ler alguns trechos do Testamento de São Francisco e mostrar como essas coisas estão conectadas. Um outro ponto que eu vou trazer aqui, quanto ao Testamento de São Francisco, está relacionado diretamente à devoção. A devoção que nós, praticantes tibetanos, devemos ter por nossos professores, por nossos mestres, por nossos lamas e pelo Rinpoche, por nossos Rinpoches, por aqueles a quem nós entregamos a nossa mente, para quem nós oferecemos a nossa mente para que seja conduzida em direção à iluminação. Então, no Testamento de Francisco, Francisco começa dizendo o seguinte: foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, iniciar uma vida de penitência, iniciar uma vida ascética, iniciar uma vida no caminho espiritual. Como estivesse em pecado, perspectiva medieval, parecia-me insuportável olhar os leprosos. A doença, a pobreza, a tristeza, tudo aquilo que diz respeito ao leproso. Era insuportável para Francisco olhar os leprosos. Na bodhicitta da intenção, muitas vezes, nós estamos praticando pelo nosso inimigo, é insuportável olhar o inimigo. Nós não queremos olhar o inimigo, então nós temos intenção de que ele esteja bem, que ele esteja feliz, mas quando ele aparece aqui na frente, imediatamente nós saímos do estado em que nós estamos. Quando nós olhamos para o nosso corpo de dor, para o nosso sofrimento, na bodhicitta da intenção, nós temos a intenção de que tudo vai ficar bem, de que tudo... Mas quando o corpo de dor assume a função, quando ele aparece, imediatamente nós nos perdemos, porque nós estamos operando na intenção. A intenção é um caminho para a ação? Sim, a intenção é um caminho para a ação. Mas a intenção diz da bodhicitta toda? Não. A intenção diz do caminho. Continuando então, Francisco. Parecia-me deveras insuportável ver os leprosos. Por quê? Bodhicitta da intenção. E o Senhor mesmo me conduziu entre eles e tive misericórdia com eles. A experiência mística de Francisco faz com que
isso que ele chama de Senhor, essa experiência profunda, né, da realidade última, faz com que ele vá para o meio dos leprosos. E perceba que no Testamento ele não diz em momento nenhum eu tive pena deles, como se ele fosse uma coisa e leproso fosse outra, como se ele estivesse numa perspectiva de superioridade. Porque quando nós dizemos eu tive pena do fulano, nós nos colocamos na perspectiva de superioridade em relação ao outro e reforçamos a mente dualista, reforçamos o dualismo. O que Francisco vai dizer? Eu tive misericórdia com eles. E o texto, por mais que possa parecer um problema de tradução, o texto original está exatamente dessa forma. Francisco não está dizendo que ele teve pena de leproso, dos leprosos da época. Posso gravar um vídeo falando sobre isso. Mas sim que ele teve o mesmo coração compassivo, misericórdia, que é exatamente ter o coração miserável, o coração compassivo. E ele diz, eu tive a mesma perspectiva de vida, eu tive compaixão com eles, a mesma compaixão que eles tinham entre si. Bodhicitta da intenção, eu vou lá porque eu quero ajudar. Então estou numa posição superior e ofereço algo para quem está numa posição inferior. Bodhicitta da ação, eu abandonei tudo, eu liberei tudo e eu estou lá com eles, tendo o mesmo coração deles, o mesmo coração pobre, miserável, aberto, desprovido de tudo aquilo que muitas vezes, quando eu ainda estou na perspectiva da intenção, eu defendo. E eu vou ler de novo então. E o Senhor mesmo me conduziu entre eles e eu tive misericórdia com eles, tive o coração compassivo dos leprosos. E muito rapidamente Francisco diz assim, ó, e enquanto me retirava deles, justamente o que antes parecia ser amargo, se converteu em doçura de alma e de corpo. A bodhicitta da ação, ela tem a capacidade de transformar. Então, como Francisco se torna como um leproso, se torna um leproso entre os leprosos, ele não vai ter pena de cima para baixo, mas ele vive aquela vida, ele experiencia, ele abre, ele se solta. Imediatamente, aquilo que era amargo, aquilo que era dor, aquilo que era sofrimento, que era o leproso, se torna doçura. E mais do que doçura, doçura de corpo e de alma. Francisco fica todo inteiro naquela experiência. Consegue perceber a diferença do que é bodhicitta da intenção e bodhicitta da ação? Quando nós olhamos nessa perspectiva, pegando aqui o exemplo de Francisco de Assis, nós conseguimos perceber, né, de alguma forma, quais são as relações. A bodhicitta da intenção, aquilo que eu desejo fazer o bem para todos os seres, e outra coisa, quando eu me torno o bem para todos os seres, com todos os seres, sem dualidade, sem distinção, sem diferença de níveis. Esse é o ponto essencial. Essa é a virada de chave na perspectiva da bodhicitta. A virada de chave não está na intenção. A intenção é caminho. A intenção é primeiro passo. Mas a virada de chave está no que o Shantideva diz, ação. Uma coisa é você querer partir. Outra coisa é você efetivamente sair andando. Muitas vezes na prática espiritual, mesmo no caminho do Dharma, nós não conseguimos sair andando. Nós ficamos intencionando. Nós ficamos sempre intencionando que todos os seres sejam felizes, e estou brigando em casa, que todos os seres estejam realizados, e não acredito nem na minha realização, nem na realização das pessoas com quem eu convivo. E mais que isso, desejo a realização e não reconheço que a realização já está aqui. Bodhicitta da ação, pôr-se a caminho, diz do reconhecimento da natureza pura da mente e de que a realização já está dada, que a realização já está aqui, completa e perfeita.
como Francisco. Enquanto ele está na perspectiva da bodhicitta da intenção, o leproso é amargo. Ele tem uma diferença entre o que ele é e o que é o leproso. Quando ele entra na perspectiva da bodhicitta da ação, não há distinção entre homem Francisco e homem leproso. Ele passa a ter o mesmo coração pobre, o mesmo coração simples, o mesmo coração miserável. Miserável no sentido de desprovido de uma série de coisas, limpo, assim como a base da própria mente, assim como a experiência mais profunda, né, da mente e da própria natureza dela. Mais adiante, o próprio Francisco nos ensina, na perspectiva do Tantrayana, né, no caminho do mantra secreto, que é a devoção pelo professor, ele nos fala... Desculpa beber água durante o vídeo, é porque eu estou falando bastante. Ele vai nos falar, e uma coisa muito interessante, no texto do Testamento, que mais importante do que um anjo, se ele encontra um anjo e um religioso, um sacerdote na história dele, antes ele reverencia o sacerdote e depois referencia o anjo. Porque é o sacerdote que traz os ensinamentos. E na perspectiva do Tantrayana, são os nossos professores. Sejam os rinpoches, os lamas. Né? Se nós visualizamos, encontramos uma dakini e encontramos o lama, quem está no nosso dia a dia, nos trazendo Buda, a budeidade, a mente do despertar, ali é o lama. E reconhecemos o lama como a corporificação de todos os seres iluminados. Então temos devoção unidirecional, focada no nosso professor. Né? No meu caso, em Tenzin Wangyal Rinpoche e os outros lamas a quem eu confio o meu caminho, a minha experiência e até mesmo a oportunidade de despertar. São pequenas aproximações, claro, que poderia falar muito e horas sobre Francisco e as aproximações com os animais, né, que tem uma perspectiva aí, posso trazer um pouco isso também, com os outros seres, com a própria natureza, terra, fogo, água e ar, mas vou deixar isso para um outro vídeo, tratando hoje exclusivamente e especificamente da perspectiva da bodhicitta, né, e nessa aproximação entre Shantideva e Francisco de Assis. Pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!